E hoje a gente vai falar um pouquinho de autoconhecimento, né? A gente vai falar um pouco disso também, não? O autoconhecimento é uma situação que hoje em dia as pessoas estão correndo dele, né? Uhum. Encarar como você é duro. Dá trabalho, né? Porque se você vê que você tem alguma coisa para melhorar, você não vai querer ficar parado. Uhum. Sim. Então, dentro do que eu estudo tal, e mesmo dentro da arte marcial, né? A gente vê assim que existem 4 etapas, né? Basicamente, que eu elenquei. Então, a primeira etapa seria querer saber, né? Tá, a pessoa vai se informar através de um assunto, né? Sim. Vai melhorar através de um assunto. Então, o querer saber é o primeiro passo. Depois é o entender. Daí, eu quis saber sobre como fazer suco de limão. Aí eu entendi como é que faz o suco de limão, beleza. Uhum. Agora, aceitar. Eu entendi, mas não significa que eu aceito aquilo. Daí eu vou aceitar que o suco de limão é bom para isso, isso e isso. Uhum. Né? O quarto item, que é o mais complicado na vida do ser humano, é o pôr em prática. Aí... Eu estava falando isso hoje com uma aluna minha de inglês, não tinha nada a ver, mas a gente entrou nesse assunto no final da aula, e eu falei que conhecimento, de um lado, é muito legal, porque ele traz a consciência, né, aquela informação, mas, por outro lado, quando ela interfere, quando é algo que o teu emocional interfere, pode se tornar um peso, porque até mais pesado do que antes, porque na ignorância você não tinha consciência daquilo. A partir do momento que você tem consciência e você não consegue fazer, como você diz, colocar em prática, é muito pesado, né? Porque você quer fazer, mas você não consegue por causa de um emocional, enfim. É difícil, é muito difícil. Aí a primeira coisa que a pessoa vai fazer é assistir vídeo no YouTube, né? Que é um caminho bom. Tem muitos, né? Por exemplo, tem muitos terapeutas aí que deixam vídeos no YouTube e é super válido, é um primeiro degrau, né? Mas o que realmente eu vejo assim que dá uma bloqueada no pessoal é, de fato, ter uma disciplina para poder manter uma regularidade de tratamento, né? E pagar, né? Então, sempre eu dou esse exemplo. Porque, né? Se aprofundar, né? E eu sempre dou esse exemplo porque eu acho que é muito atual a coisa, né? As pessoas parcelam celulares aí caríssimos a troco de nada, né? E não investem numa terapia, por exemplo. Né? Então... Conhecimento, né? Então, assim, eu vou falar de uma forma generalizada e, assim, eu vou falar algumas coisas que talvez dê alguns gatilhos para as pessoas poderem entender, putz, eu preciso trabalhar esse lado, putz, eu preciso dar atenção para esse lado, eu tenho que diminuir isso, tenho que aumentar aquilo, né? Então, dentro daquilo que a gente pode analisar, eu vou fazer aqui uma mistureba, né? Bem, então a primeira coisa que seria interessante as pessoas fazerem, primeiro é parar um pouco. Parar um pouco, né? Então, depois de um dia de trabalho, você faz uma refeição, toma um banho, e aí você para um pouco. Então, eu me policio muito que, por exemplo, depois das 18 horas, eu não penso mais em trabalho. Por mais que às vezes o meu WhatsApp fique pipocando, né? Eu só vou olhar no dia seguinte, dentro do meu horário de trabalho, não é logo quando eu acordo também. Né? Porque eu quero sentar, tomar um café tranquilo e tal, né? Então, isso faz parte de uma disciplina e uma organização. Perfeito. Né? Fazer alguma coisa que não use tanto o intelectual. Porque se você já está o dia inteiro com a cabeça cansada devido ao trabalho, né?
Aí você vai chegar em casa, você vai usar a tua cabeça para fazer algo assim que seja de trabalho? Não tem sentido, né? Então, a gente tem que ter dentro do conceito do yin e do yang, né? Das energias opostas, né? Do energia forte, que é o yang, energia sutil, que é o yin. A gente tem que ter esse conceito, né? Imagina se fosse luz do dia 24 horas. Imagina se tivéssemos noite 24 horas. Então a natureza, ela é a primeira professora nossa, né? Pode reparar, os pássaros à noite eles não cantam. Sim. Eles estão descansando, né? Então a gente também tem que ter essa questão. Primeiro que a gente já tem a luz artificial. Sim. Que o ideal seria quando o sol se põe, dormirmos. Mas todo mundo quer assistir um seriado, né? Quer assistir uma novelinha, quer assistir um telejornal, né? Tal. Beleza. Então a gente tem a luz artificial. Mas chega uma hora que a gente tem que falar, não, agora eu vou dormir porque amanhã eu tenho que estar descansado para um novo dia, né? Sim. Então, uma primeira coisa é parar, tá? Para descansar mesmo. Uma segunda dica seria assim: eu vou pensar internamente, tá? Analisando a pessoa em relação ao que ela sente com ela mesma. Então, primeiro é uma análise interna, ela com ela mesma. Tá. Então, por exemplo, o que eu tenho na minha personalidade que mais me atrapalha no meu trabalho, por exemplo, ou que mais atrapalha em um relacionamento, ou que mais atrapalha em convivência com amigos, ou que mais atrapalha quando eu estou, de repente, fazendo uma atividade de lazer. Então, primeiro, o que mais me incomoda quando eu vou sair com a família, ou quando eu vou sair com os amigos, o que mais me incomoda, tá? Por exemplo, eu costumo chegar atrasado nos compromissos, tá? Isso incomoda, porque quando eu chego, daí tem que ficar toda hora dando aquela desculpa, olha, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. Então, se isso te incomoda, você tem que parar para poder entender o que te leva a atrasar. Tá? Sim. O que te leva a atrasar? Porque se você se atrasa, de repente, em um compromisso no trabalho, se você se atrasa no trabalho, o horário de entrada é às 9, você chega às 9h30, 9h20, né? O que acontece dentro da tua rotina que constantemente tira você do cumprimento do horário, né? Perfeito. De repente, enquanto eu estou preparando meu café, eu lembro de fazer alguma coisa, ou eu quero, de repente, antecipar uma atividade do final do dia para o início da manhã. Então, o que acontece? Será que eu não tenho uma organização de atividades? Será que eu acho que eu vou dar conta de uma atividade pela manhã e eu acabo me atrasando? Será que eu não consigo prever que, de repente, que no meu caminho haverá trânsito? Então, para evitar o atraso, ao invés de eu sair de casa às 8h30, já que eu chego 20 minutos atrasado, então, ao invés de eu sair às 8h30, eu saio mais cedo, saio às 8h10, 8 horas. Sim. Né? Putz, mas para acordar 8 horas é duro, porque geralmente eu vou dormir às 11h30. Tá, mas você vai dormir às 11h30 por quê? Porque você fica assistindo filme até tarde, né? Não, então vai dormir mais cedo, vai dormir umas 10 horas, né? E eu estou falando de tudo isso em relação ao horário, porque seria o gancho na vida moderna para começar a dar problema em muitas questões. Então, por exemplo, se você não dorme direito, né? Você não descansa a tua mente, o teu chakra frontal também não vai descansar. Você está com atividade mental, né? Muito intensa. Então você vai gerar um estresse ali naquela região aqui do chakra frontal, porque é a questão do raciocínio, né? O chakra frontal ele está relacionado a uma glândula que nós temos aqui, tá? Que é a pituitária, certo? Essa glândula ela libera um hormônio que vai funcionar para alguma coisa no teu corpo.
Então, se você desequilibra essa energia, o teu corpo não vai funcionar direito, porque ele não está sendo nutrido adequadamente. Perfeito. Certo? Aí você tem uma má qualidade de sono, por exemplo. No outro dia você vai acordar irritado. Uhum. Uhum. Então, uma coisa desencadeia a outra, como um dominozinho caindo, Sim. né? Certo? Sem dúvida. Aí você dormiu mal, você já acordou irritado. Aí você pega teu carro e vai enfrentar um trânsito, né? Dia chuvoso. Aí no meio do trânsito você já começa a se irritar mais ainda. Aí de repente acontece alguma coisa no trânsito, você fica com raiva, né? A raiva é uma emoção que descarrega uma energia no teu fígado. Aí de repente você está com essa energia descarregada no fígado, de raiva. Na hora do almoço, você vai comer alguma coisa, não cai bem. Uhum. Entendeu? Ou você não tem fome, porque às vezes está meio enjoado, né? Porque o fígado desequilibrado proporciona esse tipo de sintoma, né? Tá. Aí você come alguma coisa no almoço meio empurradão, que você tem que comer. Senão você não comer no almoço, você não tem tempo depois. Vai Sim. ficar com fome a tarde inteira. Aí você se alimenta de algo que não cai bem no estômago. Por quê? Porque a raiva descarregou no fígado. Só que o sentimento também, ele descarrega no plexo solar, que também alimenta essa região do sistema digestório, né? No caso do estômago, do fígado, né? Do baço, tá? Então, uma coisa vai levando a outra. Aí o estômago não digere direito. Aí você vai lá e faz o quê? Daí você geralmente toma uma medicação, né? Sim, toma um remédio. Um efeito colateral. Aí esse efeito colateral pode dar uma dor de cabeça, porque mexe com o fígado pode dar dor de cabeça. Entende? Então a coisa vai puxando a outra. Sim. Né? Então, e simplesmente porque o quê? Você não foi dormir um pouco mais cedo. Sim. Tá? Então, o que te leva a fazer isso? Tá? Uma outra situação. Por exemplo, você está tentando realizar um projeto. Tá? Aí você, durante a realização das etapas, né? Você tem um cronograma de etapas, você não consegue realizar alguma etapa. Aí você fica triste, porque você não conseguiu, né? Tá, tudo bem, a gente pode ficar triste, normal, faz parte do ser humano. Agora, o quanto que isso vai te afetar? Né? Numa escala de 0 a 10, a tua tristeza é 1, 2, 3, 4, 5, 0, 10. Né? Aí a tristeza, ela vai entrar direto, vai influenciar onde? No teu pulmão. Tá? O pulmão faz parte de qual centro de energia? Do cardíaco. Tá. E o cardíaco, o chakra cardíaco, ele vai estar atuando em nutrir quais órgãos? O pulmão, o coração e uma glândula muito importante, que é o timo, que é responsável pelo sistema imunológico. Tá. Então, às vezes, por causa de uma tristeza, você fica doente, você fica resfriado, porque desequilibra a energia naquele ponto. E aí, assim, poxa, mas por que eu não resolvi essa etapa do meu projeto? Será que é porque eu não me organizei? Será porque alguma coisa apareceu de repente e eu não soube lidar? Será que faltou prever algum tipo de etapa ou de recurso financeiro ou recurso profissional, né? Faltou prever, que também é natural faltar, né? Faltar essa previsibilidade. Então, o quanto que você se cobra? Aí você fica triste, em qual intensidade? O que vai descarregar? Entende? Então, tudo isso é importante a gente se conhecer. E aí você fica triste, o que você vai fazer? Você vai querer achar alguma coisa para melhorar a tua tristeza. E geralmente, o que as pessoas fazem para melhorar a tristeza? Aí cada um pensa na sua forma. Tem gente que come, tem gente que para de comer, né? Happy hour, né? Happy hour, beber, exatamente. É algo que a pessoa não planeja, tipo, eu fiquei triste. Quando eu ficar triste, eu vou fazer tal
coisa. São Não, hábitos, é automático. né? É um São hábito, hábitos. né? É um hábito. Você vai procurar alguma coisa para liberar serotonina, que é Sim, o sim. hormônio do humor, Eu né? falei hábito, mas nem é hábito, é impulso, né? É É um impulso. impulso. Porque hábito, eu acho que é um pouco racional. O impulso não é, né? Não, exatamente. Então, existem pessoas que têm Gatilho, o hábito, gatilho. Isso, o Janice, é um gatilho, gatilho. Exatamente. isso. Existem pessoas que têm o hábito de quando estão, de repente, tristes, já tem na cabeça, fala, bom, se eu tô mal, né, eu vou jogar um Sim, futebol, ou de repente vou fazer um churrasquinho, vou chamar os amigos para sim, bater palma, vou tocar um violão, né? sim. E tem pessoas que não, fazem impulsivamente de fato, É, né? é verdade. É E verdade. isso, quando você faz consciente, é mais fácil de você mudar. Quando você faz inconsciente, aí que está o problema, aí que a gente entra no autoconhecimento, Sim, entende? entendo. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes a pessoa quando tá nervosa, né? O que ela faz? Geralmente ela faz isso daqui, né? Sim, sim. Certo? Ou ela fica balançando a perna, né? Sim, balançar a perna, exatamente. A pessoa tá ansiosa, né? Tá nervosa, né? Quando a pessoa está ansiosa para ir embora de um lugar, inclusive, ela direciona os pés para a saída do ambiente, inconscientemente, dentro da linguagem corporal, né? Então, tudo isso. Ah, putz, mas eu quero ir embora. Aí fica balançando a perna. Tá, ok. O ambiente está chato? Ah, talvez esteja. Mas qual que é o nível de ansiedade que você coloca naquele momento que você está em desconforto? Uhum. Qual que é a intensidade? Porque a intensidade que você coloca é a lei da ação e reação. A intensidade que você coloca é o que você vai receber de volta. Então, se você é aquela pessoa que tem rompantes, o teu corpo vai sentir essa descarga emocional, entende? Uhum. E aí começa a bagunçar tudo. Porque a emoção desequilibra o racional, o mental, que vai desequilibrar o energético, que vai desequilibrar o espiritual. Sim, Então, sim. por isso que eu falei que é tudo um conjunto, né? Então é importante. É outra coisa. Ah, eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência. Eu começo a ver as pessoas no meu entorno fazendo as coisas devagar, né? Eu não consigo lidar muito bem com isso, né? Então, se você é uma pessoa impaciente, tá? Qual que é o nível de impaciência que você coloca? Como que você se relaciona com as pessoas que são mais devagar dentro do teu parâmetro? Sim, da tua perspectiva, né? Exatamente. Como é que você faz, né? Você apressa a pessoa, você Ah, eu ajuda a posso te dar um pessoa. exemplo. Dirigir. É, Tem gente que tem o hábito de dirigir rápido, independente de estar no horário ou não, porque isso daí é a maneira, né, que a pessoa adquire. E tem gente que é super tranquila e que vai, que né, nunca tem pressa. E quem tem pressa, que não está dirigindo, normalmente fica apertando o acelerador sem pensar, porque ele está do lado do passageiro, mas ele fica com o pé ali, ó. Ele fica com... é verdade. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu isso comigo. É verdade. E a pessoa, é verdade, a pessoa põe o pé lá no assoalho do carro e fica apertando como se fosse os Flintstones, né? Parece que vai fazer um buraco no carro e vai pôr o pé no chão, que nem os Flintstones, vai dar tração no carro, É, né? é. É isso mesmo. Então, é muito importante, por exemplo, quando a pessoa tem muito medo, né? Por que ela tem medo das coisas, né? O que aconteceu na vida dela que quando ela vai fazer alguma coisa, ela tem medo, né? E a gente pode perceber que às vezes as pessoas que têm medo, por baixo do medo, você tem a insegurança. Sim, Por sim, baixo claro. do medo, você tem a falta de planejamento. Entende? Por baixo do medo, às vezes você tem a pressa. Ué, mas como assim? Ora, se de repente você quer, vamos supor, comprar um jogo de sala, né? Nossa,
jogo de sala falava na década de 80, né? É isso que eu ia te falar. Nossa, jogo de sala. Eu já pensei em Casas Bahia, alguma coisa assim, né? Jogo de sala. Jogo de sala, não. Tá, vamos, a gente vai comprar um refrigerador, tá? Beleza. Então, refrigerador. Então, você vai comprar um refrigerador. Se o refrigerador for muito caro, né? Uma coisa mais tecnológica, ou de repente tem que ser grande, porque a família é grande, então você vai ter uma parcela um pouco mais cara, né? Então, você acaba não comprando por quê? Fala, eu tenho medo que eu não vou conseguir pagar. Tá, mas espera aí, você não pode planejar se a parcela custa tanto e você não consegue pagar? Será que você não pode planejar em guardar um pouco de dinheiro para dar uma entrada maior, fazer o planejamento, ter a disciplina para guardar aquele dinheiro mês a mês, para dar uma entrada maior, para daí você ter uma parcela que realmente você tenha segurança de pagar? Perfeito. E aí você não sente medo de não arcar com o compromisso. Sim. Entende como tem vários sentimentos envolvidos nisso? Sim, sim. Pelo simples fato de comprar uma geladeira. Imagina um automóvel, imagina uma casa, imagina fazer uma faculdade. Putz, será que eu vou conseguir pagar os 3 anos da faculdade, 4 anos? Né? Ah, e se eu perder o emprego, como é que eu vou fazer? Né? Então, tudo isso leva a vários desequilíbrios. Então, por exemplo, o medo descarrega nos rins. Quando a pessoa tem esse sentimento. Tá. Né? Os rins, coitadinhos também, eles são também vítimas quando a pessoa carrega muitas coisas para ela que não pertence a ela. Ela quer resolver muito problema e aqueles problemas que ela não consegue resolver acabam se acumulando. E quando você acumula problema, o rim manifesta esse acúmulo de energia de problemas não resolvidos através das pedras do rim. Tá. Entende? Então, muitas vezes, a pessoa desenvolve pedra no rim, não é porque ela não metaboliza potássio ou alguma coisa nesse sentido dos sais minerais. É porque ela carrega muitos problemas dos outros para ela resolver, ela se sobrecarrega e os problemas que ela não consegue resolver acabam se acumulando e se manifestando através de pedras. Sim. Sim. Entende? Porque daí também entra aquela questão do medo de não conseguir dar conta de tudo. E eu vivi isso, cara. Eu mudei para Sorocaba numa posição nova e os primeiros 3 meses, imagina, em uma posição nova, num lugar novo, numa cidade nova, que você não conhece nada. Eu estava extremamente inseguro. O que aconteceu depois de 3 meses? Pedra nos rins. Olha aí. E eu nunca tinha tido na minha vida, então eu nem identifiquei. Eu comecei com uma dor de barriga, eu falei, ó, que estranho, dor de barriga. Fui no banheiro, mas a dor continuava. Falei, que estranho. Daí eu liguei para minha mãe, eu comecei a descrever, ela falou assim, vai para o hospital que isso daí é pedra nos rins. E você sabe o porquê da dor de barriga? Porque o estômago é o órgão que recebe as nossas preocupações. Como você mudou de cidade, claro que você estava preocupado em se estabilizar lá. A cidade, as pessoas, a posição, os problemas, enfim, tudo, né? Então, tudo isso, você vê que não é uma coisa só, uma coisa isolada, né? Não. Então, o medo de não dar certo, daí manifestou nos rins, né? Pedra na vesícula tem a ver com o quê? A mesma coisa ou seria diferente? A pedra na vesícula, bom, tem a ver mais a questão ali, a vesícula ela está na linha do fígado, tá? Então, provavelmente é questão de raiva, mágoa, porque a mágoa também ela está por baixo da raiva, né? Você fica magoado com uma pessoa, você fica com raiva da situação ou dela, da pessoa. Sim. Né? Então, tudo isso trabalha em conjunto. E, às vezes, a gente sente 1000 sentimentos ao mesmo tempo e a gente não identifica, porque a gente está no ápice da emoção, né? Na euforia. Por exemplo, quando a pessoa está com raiva, a pessoa fica eufórica, certo? Às
vezes, principalmente quando você está discutindo com a pessoa, Uhum. né? E a euforia vai descarregar direto no coração. Hum. Entende? Por isso que às vezes a pessoa começa a ficar sem ar. Tá. Então você vê, a pessoa está com mágoa. Aí, por baixo da mágoa, né? A mágoa está por baixo da raiva. Da Aí a raiva. vesícula já leva uma pancada. Aí aquela região também é do fígado. Então, de repente, já começa a ter problema, né, com as funções do fígado. Aí, a questão da euforia, né, vai para o coração. Então, você começa a desequilibrar todo um sistema. Então, se for pensar na questão energética, você desequilibra o plexo solar, você desequilibra o chakra cardíaco, e às vezes, por você estar com raiva e não conseguir falar o que você quer falar, equilibra o laríngeo. O laríngeo. E aqui está totalmente ligado à glândula tireoide, que regula todas as funções hormonais praticamente do seu corpo. Entende? Aí, de repente, olha só que loucura, cara. De repente, a mulher começa a não menstruar no ciclo correto por causa de uma raiva que ela sentiu, por causa de uma briga de trânsito que descarregou não sei aonde que foi, entendeu? Ela não xingou o cara na hora, e daí somatizou aqui, e daí desregulou essa energia, e daí, entende? E não é assim de uma hora para outra. Vai acontecendo paulatinamente. Sim, sim, sim. Entende? Então, por isso que é importante, quando a gente tem esses desequilíbrios, né, buscar o autoconhecimento, que foi a fala do começo da live. Sim, sim, sim. Ajuda muito, né? É o primeiro passo, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente, eu não sei quem, né, mas talvez alguém não sinta isso, né? Mas eu acho que 99,9% dos brasileiros tem a sensação de injustiça. Né? E isso também reflete nesse ponto. Sim. Entende? Então, você vai num lugar, paga mais caro. Nossa, mas isso é injusto. Né? Aí sai lá a atualização do salário, não sai a porcentagem que a pessoa espera. Mas isso é injusto. Né? Você vai conversar, de repente você chama para uma reunião de trabalho, o fulano recebe uma promoção e você não. Isso é injusto. Você vai somatizando essas pequenas nuances de injustiça na tua vida e começa a descarregar no organismo. Aí, quem identifica a injustiça é o teu mental, porque você faz o raciocínio lógico da situação. Né? Aí as emoções é que vão descarregar no corpo, por causa, eu estou raciocinando aqui, o meu raciocínio está dizendo que isso para mim não é legal. Aí eu vou despertar um sentimento em relação a isso. Uma raiva, uma mágoa, uma revolta, né? O sentimento de injustiça, propriamente dito. Um medo de repente, aquele lá foi promovido, putz, e se eu perder o emprego? Né? Aquele lá foi promovido, putz, mas eu esperava o meu salário aumentar e agora talvez eu não arque com os meus compromissos, né? Aquele lá foi promovido, mas e agora? Quando que vai sair uma próxima vaga? Né? Entende? Sim. Então, vai somatizando. Entende? Aí a parte emocional ataca, descarrega algum órgão, né? Aí você começa a sentir no físico. Aí você sente no físico, você vai ao médico, o médico vai receitar um remédio para você. Entendi. Vai resolver o problema físico. Mas se você não acessar o problema mental e emocional, o problema origem, né? vai voltar, né? E se você não acessar a questão do desequilíbrio energético, né? O energético é que nutre tudo isso. Então, se você desequilibra o energético, vai voltar o problema daqui a um tempo. Sim. Entende? Sim. Então, o autoconhecimento é muito importante. Atacar a origem do problema, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você está com desequilíbrio no chakra cardíaco, né? Um dos problemas que você sente... Então, eu vou fazer dos dois lados, tá? Houve um desequilíbrio energético do chakra cardíaco por causa de uma raiva que você teve, e aí, por causa você ficou eufórico e desequilibrou o chakra cardíaco, que foi o que eu contei agora. Beleza. Só que o desequilíbrio do chakra cardíaco não vai desencadear apenas, de repente, um problema sentimental relacionado
a isso. Tá. Ele pode também desencadear depressão. Você, energeticamente, você tá aproveitando o trocadilho, né? Você está sem energia para dar manutenção aos seus sentimentos. Tá. Então você começa a ter aquela sensação tipo, putz, eu não consigo. Eu sou um zero à esquerda. Por mais que eu tente, a coisa não anda. Então você começa a sentir assim, se sentir incapaz, né? E aí a pessoa que é mais equilibrada, mas não equilibrada, a pessoa que é menos acelerada, Tá. né? Talvez ela desenvolva a depressão a um longo prazo. Sim. A pessoa que é mais acelerada, como ela quer que as coisas se resolvam tudo mais rápido, e ela não dá o tempo de se reorganizar para resolver, então talvez a depressão se acentue com menos tempo. Mais rápido. Né? Aí nisso também está relacionado a desilusões, né? Então, de repente, a pessoa rompe um relacionamento, ela fica desiludida. Aí é questão de fora para dentro, né? Então, romper um relacionamento, não ela rompeu, o parceiro. Rompeu o relacionamento, a pessoa fica desiludida, desequilibra o chakra cardíaco, tá? Aí começa a debilitar o timo, aí o sistema imunológico cai, isso é físico. Tá. Aí você começa a ficar propenso a tomar medicações, tá? Aí você não sara tomando medicações. Aí você fica preocupado que a doença vai se agravar. Aí ataca o estômago. Mais o efeito químico do remédio no fígado. Entende? É um balaio de gato. Enquanto... E a gente não para pensar nisso. Não. A gente não para. Aliás, a gente só se toca quando sente a dor, né? Normalmente. Exatamente. Então, geralmente, qual que é a dica, né? Quando você passa por algum problema que teve um grande impacto, né, na tua vida, né? Eu já coloco assim que qualquer probleminha que eu passo na vida, eu já vou lá e já me reequilibro no reiki, né? Ou eu coloco uma frequência para ouvir, para reequilibrar meus chakras, para manter meu campo energético vigoroso, para que eu possa, né, continuar e superando as dificuldades da vida. Então, mas assim, por exemplo, você pode ter um problema mediano, né? O problema mediano, por exemplo, seria bater o carro. Tá. Desde que você tenha seguro. Porque se você não tiver seguro, já não é um problema mediano. Aí já, né? Então já o impacto emocional já é maior, né? Putz, vou ter que pagar uma grana para arrumar meu carro, não tem seguro, né? Então, se você tiver o seguro, já é um problema mediano. O máximo que vai acontecer é você ter que andar de Uber por alguns dias, né? Você paga a franquia lá, parcela, aquela coisa toda, dá aquele estrezinho, mas você consegue. E o carro fica bom, né? Ou se dá perda total, o seguro te dá outro, está garantido, né? Então, quando, vamos supor, bateu o carro, tem seguro. Procura um terapeuta holístico para poder reorganizar o teu sistema, né? Primeiro, entender por que você bateu o carro. Tem um motivo. Já não é consequência de algo, né? Exatamente. Tá? Tem um motivo de você ter batido o carro. Então, por que você bateu o carro? Você vai perguntar para o terapeuta holístico. Talvez você não descubra isso na primeira sessão, porque a coisa vem de longa data. Então, não é numa sessão, 2, 3, que o terapeuta vai te dar um diagnóstico, vai te dar um norte, né? Então, por que bateu o carro? Tá. Bom, isso daí vamos descobrir ao longo da terapia. Mas vamos tentar resolver agora a questão do desequilíbrio emocional de ter batido o carro, né? Tá, bom, vamos organizar a cabeça. Você se machucou? Não, não me machuquei. Alguém com você se machucou? Não. Os ocupantes do outro veículo, houve alguma consequência fatal? Não. Então é só bem material. Então você começa a pontuar para a pessoa os pontos positivos. Tá. E a pessoa começa a colocar a cabeça dela no eixo dela. Fala, é verdade, eu podia ter me machucado feio, né? Ah, é verdade, outro carro também ninguém se machucou, né? Então você começa a pontuar. Ah, não, a culpa foi minha, eu bati, a outra pessoa se machucou gravemente, eu sou um mau motorista. Não, pera, calma, né? Você não saiu de manhã logo cedo dizendo assim,
hoje eu vou bater num Sim. carro e vou lesionar a pessoa que está dirigindo. Uhum. Então você começa a pontuar, falou, olha, você não teve culpa, de repente um descuido, aconteceu uma fatalidade, aconteceria com qualquer pessoa, né? Tá? Então você vai trabalhando o psicológico do paciente, né? E você vai pontuando as situações, você vai reequilibrando o sistema dele, Perfeito. né? No começo, uma descarga de raiva, que, putz, eu bati o carro, não sei o quê, pode dar um desarranjo no sistema digestório dele inteiro, pode dar uma diarreia, pode dar uma prisão de ventre, tá? Então, mas você vai pontuando a situação, né? Então, é sempre importante procurar um terapeuta holístico, para você entender o que está acontecendo com você, na menor coisa que seja, porque aquela menor coisa vai somatizando, vai virando uma bola de neve, aí quando você vai ver, já está um baita de um problemão que você vai ter que resolver. Né? Sim. E aí você pode resolver de duas formas, ou conversando com as pessoas que possam te orientar, né? E aí você não precisa faltar trabalho, porque você vai estar bem, né? Você não vai descarregar essas questões na família, às vezes num filho, né? Descontar, de repente, no cônjuge, num colega de trabalho, né? De repente, numa roda de amigos, às vezes você está meio chateadão lá, e daí alguém faz uma brincadeira meio atravessada, você não gosta, daí aquilo vem do subconsciente e dá-lhe uma chapuletada no amigo, de graça, né? Verdade. E aí fica depois, putz, que mancada, né? Daí dá aquele remorso e tal, né? Então, aí você vai, faz o tratamento, começa a conversar com as pessoas que podem te ajudar, e aí você não precisa faltar no trabalho, não precisa tomar medicação, porque daí vai ser feito um direcionamento, né? E o ideal seria você frequentar terapias holísticas sem ter problemas, porque você sempre tem problemas, só que você não sabe. Até para te ajudar na identificação, né? E às vezes, uma coisa que está dando super certo, o terapeuta holístico ele pode te dar um caminho para melhorar aquilo, para potencializar aquilo. Sim. Para gerar menos desgaste para que você resolva. Entende? E aí você faz, inclusive, com uma maior qualidade de resultado. Tire um tempo para você se tratar, para você se olhar, para você dar a manutenção para você, né? Você põe a melhor gasolina no carro, você põe o melhor óleo no carro, você compra a melhor marca de celular, você compra o melhor alimento para você. Por que você não pode investir em você também? Exatamente, exatamente. Tudo é questão de prioridade, né? Paga melhor a internet, paga o melhor pacote com canais variados, né? Você procura pegar o melhor hotel na viagem, né? Então, por que você não procura pegar o melhor terapeuta holístico para você ter um melhor corpo, um melhor sistema emocional, mental, físico, espiritual, organizado, né? E isso vai refletir na tua família, no teu entorno. O teu equilíbrio ele vai refletir no teu entorno. Então, você pode ser aquela pessoa que vai ser promovida, porque você gera confiança, você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa que pondera, você entendeu? Então, as empresas investem nessas questões, né? Você vai ter e hoje em dia um relacionamento melhor com os filhos, vai ter um relacionamento melhor com o cônjuge, você vai dormir melhor, a digestão dos seus alimentos vai ter mais qualidade, o sistema dos seus órgãos vai funcionar melhor. É o lado oposto, né? O outro, né? O combo ruim também tem o combo bom, né? Que uma coisa ajuda a outra, né? E uma coisa muito importante, quando você se conhece, você para de apontar o dedo na cara do outro e dizer que o outro que está errado. Que a culpa é do outro, né? Entende? Na verdade, quem está provocando a situação é você mesmo, só que você não enxerga. Sim. Você não tem consciência. Né? Exatamente. Agora, a dieta, ela é feita apenas com restrições alimentícias ou existe também um plano de atividade física? Porque ninguém atinge uma meta, né, de saúde corporal somente comendo certo. Você tem que pôr o corpo em prática. Por duas razões. Primeiro, que se você consome um alimento saudável e o corpo está, vamos dizer assim, fraco, você está pondo
um nutriente bom, mas o corpo não tem resistência física. Claro, é super válido, beleza. Mas se ele tiver resistência física, esses nutrientes serão aproveitados de forma melhor. Entendi. Porque a gente come os nutrientes, a gente não come oxigênio. Sim. E o nosso sistema de nossas células funcionam com oxigenação. Também. Então, se você não tem oxigenação, as células não vão usar os nutrientes de forma adequada. Entendi. Então, paralelo a uma alimentação saudável, é interessante uma prática física. Isso na questão física. Tá. Segundo ponto, a questão emocional. Quando você faz uma atividade física prazerosa, você libera serotonina, que é o hormônio do humor. Então, volta para casa super legal. Entendi. Outro detalhe, dentro de uma atividade física, você coloca em prática a região do hemisfério do cérebro que é mais a coordenação motora. E o hemisfério que é o intelectual, você põe mais em repouso. Tá. E é o contrário no nosso dia a dia de trabalho. A gente usa mais o intelectual do que o motor. Então, se você faz o inverso, você não só está estimulando sinapses na questão motora, mas também você está fazendo o lado intelectual relaxar. E aí você vai ter uma boa noite de sono, porque você não vai ter aquela tensão mental. Entendi. Entende? Tudo ajuda. E aquela situação, essa saúde, né? O que causou a não saúde? Será que é só a alimentação errada? Ou alguma situação emocional que levou a consumir aquela alimentação errada? Que nem, por exemplo, quando a pessoa está muito triste, ela tende a comer açúcar. Sim. Então, às vezes, a tristeza que é o problema, não é a alimentação. Porque quando ela regula a tristeza dela, ela para de consumir açúcar. Entendi. Entende? Pode ser a questão energética. Então, por exemplo, eu estou com o meu corpo sem energia vital, que o Reiki resolve isso, né? Então, se eu estou com sem energia vital, o cérebro, inconscientemente, o cérebro vai pedir para você comer energia. Tá. E a energia é retirada do açúcar, carboidrato. Sim, carboidrato. Por Só isso que uma daí... pizza é muito bom, né? Exatamente, né? Quem que não, né? Então você consome uma pizza, de repente você vai comer uma torta, alguma coisa nesse sentido, porque o cérebro quer energia, mas não é da energia física que o corpo precisa, só que o cérebro também não sabe, então ele vai pedir a energia que ele conhece. Sim. E às vezes pode ser uma energia vital, né? Então, na verdade, seria fortalecer o campo energético, o campo áurico da pessoa. Perfeito. Então, pode ser isso também. Perfeito. É de fato as pessoas procurarem, né, uma terapia holística, uma psicanálise, tá? Mesmo um psicólogo, né, um psicanalista, né? Conversar, de repente, uma pessoa que faça constelação familiar, porque às vezes também é coisa que vem dos ancestrais, sabe? Sim. Às vezes é uma energia que vem dos ancestrais, é um hábito que vem dos ancestrais, é uma repetição de padrão que vem dos ancestrais, que você repete o padrão e não percebe, entende? Porque você não sabe o outro padrão. Então você não percebe que você está repetindo um padrão e isso está tendo uma consequência negativa no teu corpo, na tua emoção, na tua mente, no teu campo energético, entende? Na tua conduta. Então é importante esse tipo de bate-papo com terapias. Sim. Porque daí você evita muito problema lá na frente. Você evita internações, você evita consultas caras, você evita remédios caros, você evita efeitos colaterais de medicação, você evita um monte de coisa. Claro, se o problema já está estabelecido, instaurado, claro que tem que procurar médico, tem que procurar remédio. Claro que tem. A gente está falando Ninguém vai virar agora um Buda, né? Está falando de prevenção, né? Isso. Então, enquanto você não tem um problema que o físico está sentindo, né, que você não está sentindo no teu físico, e quando eu digo físico, não é só dor. Pode ser chateação, pode ser tristeza, porque daí você está sentindo no emocional. Também. Você pode sentir no físico dor de cabeça, pode sentir no físico dor nas costas, dor na lombar. Que dor na lombar nem sempre é colchão velho, é problema no rim. Né? Certo? De repente, dor no joelho, nem sempre é cadeira errada, pode ser algum problema
físico, né? Por exemplo, dor no joelho, emocionalmente falando, é aquela pessoa que não se dobra a novas tendências. Porque o joelho representa dobrar-se, né? Então, a pessoa que é muito durona, que é muito metódica, que é muito resistente a mudanças, ela não dobra os joelhos, né? Metaforicamente falando. Então, isso psicologicamente descarrega no joelho da gente. Que louco isso, né, cara? Que louco. Isso tá dentro da questão da... Não, eu tava pensando numa pessoa que eu conheci que a vida inteira com dor no joelho, e era uma pessoa que, né, astrologicamente tinha a lua em Virgem, que é resistente a mudanças, né? É resistente a mudanças. E às vezes a pessoa, vamos supor, a pessoa às vezes tem muita dor de cabeça, né? Aí vai lá e compra um remedinho, né? Ou então alguém orienta assim, falou, olha, você está com dor de cabeça porque você não se hidrata direito. E como na cabeça tem muita água, o corpo tem que tirar a água de algum lugar para continuar fazendo as funções dele. Sim. Então tome água que resolve o teu problema de dor de cabeça. Mas às vezes também não é problema de hidratação. Às vezes não é falta de sono. Às vezes não é porque a lente do óculos está fraca. Entende? Às vezes é por quê? Porque a cabeça representa o centro de controle do corpo. Sim. Quando a pessoa perde o controle, a cabeça dói. Então, nas situações da vida, quando ela se sente assim numa situação que ela não consegue controlar mais aquela situação, que ela se sente contrariada, essa é a palavra certa, dá dor de cabeça. Que loucura. Que loucura, né? É muito legal isso. Muito Por exemplo, legal. se a pessoa desenvolve o diabetes, às vezes é porque ela perdeu a doçura da vida. Não é problema de açúcar, não é problema de nada. Então, quando ela começa a dar à vida a doçura que a vida merece, o diabetes começa a regredir. É incrível, entende? Né? Como é a lei da correspondência mesmo, né? Exatamente. Entende? Então, por exemplo, pessoa que é míope, a pessoa míope ela não enxerga de longe, certo? Sim. Então, se ela não enxerga de longe, claro, pode ser problema genético, pode ser algumas, né? Tem as questões. Mas é porque a pessoa ela só enxerga no entorno dela. Ela não tem a visão longe, ela só vê perto. E se ela só vê perto, é porque ela só pensa em olhar para aquilo que está perto dela. Entendi. Ela não olha para o outro que está distante. É a opinião dela primeiro. É incrível, né? E o contrário também é verdade. É a pessoa que só olha para o outro longe, ela não olha para ela. Sim. Faz muito sentido isso que você está falando para mim. Então, isso você vai falando, a gente vai identificando quem é assim, quem é assado, e bate tudo. É impressionante. Exatamente. Por exemplo, quem tem problema na coluna é porque a pessoa carrega todo mundo nas costas. Principalmente a cervical, coluna cervical e a lombar. Que é onde tem o peso.